Hoje eu vou ter uma convidada na live, uma aluna do programa RVRF, que vai compartilhar a história dela para inspirar vocês. Assim como vocês estão participando desse evento, a Rita, que vai entrar comigo daqui a pouco, ela entrou também, participou de um evento 100% online, gratuito comigo. Depois ela virou aluna do programa RVRF e hoje ela vem contar a história dela para vocês. O que ela fez aí que tem dado certo e muito certo na trajetória dela. E para vocês que estão aí chegando e me conhecendo agora, eu sou psicóloga clínica e ajudo psicólogos a viverem da psicologia, a ter reconhecimento, valorização e retorno financeiro. É isso que eu chamo de ser RVRF. E quando eu falo de sucesso, não é só de dinheiro, não. É do poder de ajuda da nossa profissão, é ter sucesso nos nossos casos clínicos, é ter sucesso, é realizar nossos sonhos, é sobre transformação também, sobre poder realizar projetos, viver a vida que a gente gosta, sabe? Ter liberdade de escolha, liberdade financeira. E isso é sucesso, né? Quando a gente não tem algumas coisas que nós podemos ter, né? Eu entendo que deve ser muito difícil, muito, 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 muito difícil. E eu não quero que isso aconteça aqui com vocês que estão me seguindo. Bom, vou chamar a Rita. Que bom estar aqui com você, obrigada. Um prazer estar aqui com você hoje e poder dividir, né? Algo. Estou muito feliz. Retribuindo aquilo que você dividiu com a gente, comigo, com a minha turma. A sua história, ela é de inspiração. Eu sei que hoje você vai motivar, mostrar possibilidades para os nossos colegas aqui, porque uma coisa é quando eu falo, outra coisa é quando vocês falam. E eu queria que você contasse um pouquinho de onde você né, a sua trajetória dentro da psicologia. Explica, deixa o pessoal te conhecer um pouquinho também. Vamos lá. Tá bom. Eu sou de São Paulo, da capital mesmo, né? Então, é uma cidade, né, a maioria conhece, uma cidade extremamente movimentada, cheia de coisas, cheia de pessoas, cheia de concorrência, cheia de sonhos, né? E eu comecei a faculdade, eu já tinha 30 anos, né? Eu já tinha feito uma faculdade, e nessa faculdade eu tive algumas aulas optativas de psicologia e eu me encantei. Então, depois que eu me formei, né, na primeira faculdade, eu falei, essa profissão que eu vou ter, porque a outra faculdade não foi para ter uma profissão, né? Ah, tá. Eu sou bacharel em teologia. Né? Teologia? Teologia, que legal. isso. Então, não foi uma... Eu até trabalhei um pouco com isso, mas não era uma carreira, não me via, né? Mas a psicologia, eu falei, essa vai ser. Eu entrei na faculdade em 98, né? Já com, como eu falei, com 30 anos. Você está com quanto tempo de formada, Rita? 18 anos. São 18 anos de formada. Isso. Legal. E desde que eu me formei, foi em 2002, eu atuo na área clínica, né? Lá dentro da faculdade eu descobri a área da psicologia hospitalar. Então eu saí de lá, entrei querendo ser psicóloga clínica e saí querendo também ser psicóloga hospitalar. Né? Uhum. Mas desde o começo eu fui psicóloga clínica, né? Então já saí, já subloquei uma clínica, em uma clínica, um horário, eles faziam indicação, né? Trabalhei um pouco assim, mas depois eu tinha o meu consultório também alugado, na verdade, sempre alugado por hora. Sempre alugado por hora. Né? A psicologia hospitalar estava presente, então eu prestei o aprimoramento, especialização e aprimoramento, um programa que é pela Fundap, né? Prestei, logo que eu saí, em 2003, eu não passei, tinha escolhido o hospital INCOR, né? A concorrência tinha menos vaga, eles queriam pessoal mais diferenciado, com um pouco mais de tarimba. E no ano seguinte eu prestei novamente, só que eu prestei para o Hospital Geral, né? Que a gente conhece no estudo das clínicas como PAMB.
Então, eu fiquei lá no Hospital Geral, no Instituto Central, na verdade, né? No Instituto Central. E aí eu fiz especialização em psicologia hospitalar, mas ainda mantendo a clínica, sempre, né? Então, eu acabei, por conta desse meu primeiro contato, dessa área de psicologia hospitalar, porque também uma outra área que eu gostaria era a docência, né? Uhum. E eu acabei emendando na especialização, né, em psicologia hospitalar, então sou especialista em psicologia hospitalar. Eu acabei emendando um mestrado em ciências da saúde, né? E Uhum. passou mais ou menos uns 8 meses, eu entrei no doutorado, né? Fui convidada por uma professora titular para fazer o doutorado também, né, lá. Então, fiz tudo isso na Faculdade de Medicina da USP, tendo como lugar de estudo o Hospital das Clínicas, né? E isso, Uhum. assim, para mim foi uma experiência fantástica, tanto do ponto de vista acadêmico quanto clínico, porque lá eu também atuava dessa maneira, né, no atendimento e na assistência. Qual é o seu tema de doutorado, Rita? Eu estudei, trabalhei com qualidade de vida de pacientes com distúrbio do desenvolvimento sexual. São pessoas que anteriormente eram chamadas de hermafroditas ou pseudohermafroditas. Então, são pessoas que nascem por uma questão genética, falha cromossômica, né? Falha hormonal, com genitália ambígua e às vezes, né, não corresponde o sexo social, o sexo de nascimento, o sexo genético. E eu fui estudar a qualidade de vida dessas pessoas que já estavam em tratamento há muito tempo, né, lá no hospital, para ver a eficácia do tratamento que eles oferecem, que a equipe oferece, uma equipe extremamente competente, né? Uhum. Então, Interessante. trabalhei lá, né? Mas, de novo, sempre com a clínica, mas pingando, tendo um aqui, tendo um ali. Então, nesse período em que eu fiz mestrado e doutorado, eu tinha pouco tempo para investir, garimpar mais pacientes. Então, eu fui para uma clínica multiprofissional, né? Uhum. Trabalhei em duas clínicas, né? A última eu trabalhei 4 anos. É uma clínica que eu aprendi muito em termos de, assim, o que ela me deu de tarimba clínica, do ponto de vista clínico, foi muito bom, A né? Porque eu experiência acho que eu mesmo, tive uma né? evolução, exatamente. Eu tive uma evolução e eu perdi medo de atender vários tipos de pacientes, né? Não era vantajoso do ponto de vista financeiro. Eu tinha que Uhum. trabalhar muito para ter um retorno nem satisfatório, porque me dava para viver. Dava para eu viver. Né? Uhum. E depois enquanto eu estava lá, eu arrumei emprego numa faculdade. Aí eu comecei a dar aula em 2017. Né? Comecei a 2017, eu dar tô aula. anotando para me lembrar aqui dessas informações. 2017 você começou a dar aula. 2017 eu comecei a dar aula na faculdade, mas ainda assim continuava nessa clínica. Né? Uhum. No começo, poucas aulas, né? Até você ser conhecida e tudo mais. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, dar aula. É uma outra carreira que me satisfaz bastante. E sou professora, então hoje eu sou professora de psicologia. Atualmente eu trabalho em 2 universidades. Gosto, estou me afinando cada vez mais, né? Mas nesse percurso, né, na verdade, eu estava numa faculdade e começou a ficar com poucas aulas, e aí eu fui procurar mais aulas, né? Porque Uhum. eu saí da clínica para ter mais aulas, e de repente a faculdade me tira as aulas, sabe? De um As semestre para o aulas. outro, aquelas coisas que acontecem em faculdade. Reduziu Inexplicável, a carga horária. diminuiu minha carga horária. Uhum. Preciso agora de outro. E numa dessas eu fui, Posso fazer uma observação, Rita? claro, É interessante o que eu vou falar agora, porque você está me falando isso, eu estou pensando aqui nas histórias que eu ouvi durante essas lives todas de aquecimento, que eu conversei com muita gente. E muitas pessoas querem, por exemplo, um emprego numa empresa por causa da estabilidade. E aí me ocorreu agora, será
que é tão estável mesmo, né? Essa ideia que a gente tem de emprego, porque quando você me falou isso agora da redução de carga horária, a gente tem uma ideia, né, que é estável, mas de repente a empresa toma uma decisão, demite, reduz, e a gente não tem também essa estabilidade toda do jeito que a gente pensa que tem. A gente se apega muito não é nem ao comodismo, mas a gente se apega a uma situação achando que ela é segura, e nem Exato. sempre a situação que a gente se apega, ela é segura de verdade. Exatamente. Você tocou num ponto bastante importante, porque, principalmente na área acadêmica, né, talvez, eu não sei como é que é, mas todo final de semestre, quando vai chegando o último mês, assim, bem no último mês a gente já começa a ficar com o coração na mão, porque não sabe se vai ter corte, quanto vai vir de aula pra gente no semestre que vem. Então, né, sempre uma adrenalina. Sempre, sempre. Quem está nessa área sabe que é exatamente assim. Né, uma adrenalina, gente. Eu já fui também professora numa universidade, aqui em Brasília, mas Universidade de São Paulo, a Unip, a Universidade Paulista. E eu dava aula, era assim sempre, era aquele terror de final de semestre, o cansaço do ano inteiro, do semestre, que cansa pra caramba. Isso. Né? É um trabalho extremamente cansativo, quase, não é falando mal de professor de jeito nenhum, mas professor que tem uma carga horária muito grande tem baixa qualidade de vida, porque não tem tempo para a vida. Né? E aquela angústia de... E agora, acabou o semestre, será que vai ter carga horária? Será que vai ter turma? Será que vai abrir turma? Será aquela coisa toda? Mas Exato. a gente às vezes não... A gente pensa que é estável, que está estável, e às vezes não é tão seguro assim. Me deu esse insight aqui. Aí tá, pode continuar. Então, com essa carga, eu fui procurar outra faculdade para dar aula. E aí a gente sempre vai para as nossas redes, né? É super importante, gente. Rede, network, ter rede. A gente não faz rede para colher agora, a gente colhe no nosso percurso. Então, então eu tinha vaga em outra faculdade, mesma marca de faculdade, mas uma outra unidade. Eu fui, mas aí eu fiz uma entrevista também para ser coordenadora. E aí eu fui contratada para ser coordenadora do curso de psicologia. Eu trabalhei lá até de 2019, de fevereiro de 2019 até agora, julho, né? Trabalhei como coordenadora, então eu fiquei nessa de procurar, eu arranjei mais 2 IES, então eu fiquei semestre, em julho do ano passado, eu tinha 3 IES para dar aula e uma para coordenar. Então, com isso, os pacientes que eu tinha, quando eles foram embora, eles foram e eu fiquei sem, porque eu não tinha espaço mental, eu não tinha tempo, eu não tinha nada, não tinha energia para ir atrás. Então, eu fiquei aí uns 6 meses, mais ou menos, sem paciente. Lembrei de outra coisa aqui. Você está me contando isso, que em julho do ano passado você estava, então, trabalhando em 3 instituições. E foi em julho que você entrou no programa RVRF. Como é que você me conheceu, Rita? Na verdade, assim, eu conheci você através da Bia. Eu já andava namorando alguns perfis aí de psicólogos, né? E aí, conversando com a Bia, que eu conheci nessa instituição que eu coordenava, né? Ela falou de você, falou que já tinha assistido uma semana, uma maratona, e aí estava começando, ia começar naquele dia que a gente se falou. E aí ela me mandou o link e eu falei, vou ver, né? Já como eu estava já flertando por aí, falei, vou ver a Aline. Vou ver a Aline, o que vai acontecer, né? E aí assisti as lives, acho que era uma pré-live, acho que era a última live antes de começar a maratona. Alguma coisa assim. Não, era o primeiro dia de maratona mesmo. Aí eu já me inscrevi e comecei a maratonar, eu e a Bia, juntas, né? E a gente já vinha trocando algumas ideias de algumas coisas, porque o meu desejo era sair mesmo, né? Então, na verdade, quando eu entrei em julho, eu terminei o semestre e falei, eu não quero mais, eu vou ficar com as 2 IES, eu não quero mais coordenação, né? E aí eu saí, saí, a Bia falou, olha, vai começar, e aí eu fui, e aí
eu gostei de tudo que eu ouvi, né? Eu gostei de tudo que eu vi, gostei da forma clara como você colocava as coisas, né? Eu senti uma fala genuína, né? Achei você bastante autêntica quando você traz as suas coisas, né? Quando você traz os seus conteúdos. E aí eu acabei me fechando o programa. Eu e a Bia, nós fechamos juntas, né? E eu acho que essa parceria foi muito boa, porque nós nos encontrávamos no mesmo momento, né? E tínhamos o mesmo objetivo. Então, essa ida juntas foi muito importante. Uma dava força para a outra. Bom, aí você viu, me conheceu. E deixa eu entender aqui uma coisa, Rita. Você me corrige, mas assim, você estava fazendo a sua carreira paralelo, sendo que o consultório, ele era importante, mas não era a sua prioridade. Não estava sendo. Não estava sendo, porque você estava vendo você estava vendo ali no emprego, na CLT, na coordenação, na instituição, que ali era mais, talvez, estável, mais seguro, menos arriscado do que o consultório. Tá. E aí, pode falar. Eu acho que não é só seguro, né? É que assim, eu também não tinha, eu não tinha como fazer. Eu não conseguia fazer, mas não consegui por causa de tempo, porque eu não sabia o que eu poderia fazer para ter mais pacientes. Entendi. Aí, me chamou a atenção que em julho de 2020, foi quando você entrou no programa, você estava fazendo um movimento contrário. Você queria agora olhar como... É isso mesmo? Olhar para o seu consultório, olhar para a psicologia clínica agora como prioridade, que isso seria... É isso, Rita? Porque eu entendo que eu só serei boa professora se eu tiver clínica, se eu trabalhar avidamente na clínica, né? Eu me reconheço como psicóloga clínica e eu só sou professora de psicologia porque eu era psicóloga, né? Então ela é a minha profissão de base e eu acho que ela ampara todos os passos que eu vou dar dentro da psicologia. Tá. Então eu precisava resgatar isso. Tá. Quando você entrou no programa, ano passado estava com pandemia, estava com tudo, né, confuso para todo mundo, né? Quando você entrou no programa RVRF, como é que você estava? Como é que estava ali a sua fotografia profissional, digamos assim? Como é que estava? Em termos do que eu estava fazendo, é isso? Da clínica. Na clínica, estava parada, eu não tinha pacientes. Eu estava sem clínica, né? Eu sublocava, quando eu tinha pacientes, eu sublocava da minha amiga, um horário, mas eu estava sem. Quando a última paciente me deixou, acho que uns 6, 7 meses, né, atrás, ela me deu alta, eu fiquei sem, e aí eu falei, não tem tempo agora para pensar. Estava tomando assim. Então eu estava só. Eu era professora, né? Professora de psicologia. Isso. Tá. Bom, então você estava sem pacientes quando você começou em julho, né? Sem pacientes. É a turma de julho mesmo, né? Julho. Estava sem pacientes, trabalhando em vários locais, né? Dando aula e coordenando. E o que mudou? Depois, me conta o que aconteceu com você depois que você entrou no programa. O que mudou em você? Qual foi a transformação que você teve? Eu acho que foi muito grande, né? Porque eu sabia que eu tinha, assim, eu não tenho problema, eu sei levar um paciente, eu sei trabalhar com paciente, eu sei fazer avaliação psicológica, eu sei fazer avaliação, né? Fazer diagnóstico de autismo. Então, eu aprendi essa questão, tudo eu tinha, né? E aí eu me sentia um pouco impotente, porque eu sabia fazer tudo isso, eu sabia o quanto eu era boa, eu não sou e não sou excelente, mas eu sabia o quanto eu era boa, que eu tinha como exercer muito bem essa profissão, mas eu não tinha paciente, eu não sabia como é que eu ficava aí a distribuir cartãozinho, eu ia começar a ligar para as pessoas, pedindo para as pessoas me indicarem, o que eu ia fazer?
né? Uhum. Então, eu tava, assim, eu tinha certeza que era isso que eu queria retomar, mas eu não sabia como, Entendi. O programa RVRF te ajudou? né? Completamente, né? Assim, o programa, ele me deu uma valorização, a minha capacidade de me dar uma valorização que eu não conseguia ter. Eu sempre me olhei, apesar, né, de saber que tinha capacidade, mas eu acho que na hora de vender o meu produto, o meu serviço, eu sempre me encolhia, né? Eu sempre me encolhia. E o programa a RVRF, ele me ajudou a me olhar de outra maneira, né? Ele me ajudou eu, assim, ó, você tem condições, então você pode agir dessa maneira, você pode se posicionar dessa outra, você pode cobrar isso, né? Então, acho que assim, houve um fortalecimento do meu olhar para mim mesma, apesar de saber da minha capacidade, faltava algo. Faltava algo. Bom, esse algo que você falou que faltava, eu vejo hoje ele aqui como mais confiança em você, no que você faz, em talvez saber o caminho certo, né, do que você precisa. E às vezes falta esse, o que eu preciso? Eu sou boa, mas o que eu faço agora, né? Como é que eu faço isso funcionar? É igual quando a gente compra um negócio que a gente tem que montar, a gente tem todas as peças ali. Mas daí a montar o negócio é outra história, né? A profissão é isso, a gente tem todas as peças ali, a gente tem que saber agora a conexão dessas peças. Bom, você estava sem consultório e sem pacientes. Exato. Como é que tá hoje? Eu tô com 2 pacientes ainda que estão, assim, volta, não volta, né? Aquela coisa de férias, mas eu tô com 7 pacientes, eu fechei nas 2 últimas semanas um paciente a cada semana. Então, na verdade, assim, de lá para cá eu consegui 9 pacientes. 9 pacientes. 9 pacientes, de setembro, não foi julho. O meu Você primeiro começou em paciente surgiu setembro. em setembro. Meu primeiro paciente surgiu em setembro. Tá, então vamos lá. Você começou em setembro, né? Setembro, Isso. outubro, novembro, dezembro. Tem 5 meses, então. Em 5 meses, você conseguiu 9 pacientes. Tá. Algumas pessoas, Rita, podem achar isso pouco. Sim. Algumas acho pessoas que podem pode ser. achar pouco. Sabe por quê? Porque quando a gente atende por volume, a gente pensa que tem que ter uma agenda cheia. Olha que interessante. Trabalhando manhã, tarde, noite e cobrando aí um preço social, de desconto, alguma coisa assim. Preço era uma dificuldade que você tinha? Sim. Eu sabia quanto eu queria, mas eu não conseguia cobrar. Eu falava um preço e já falava o valor assim, né? Eu soltava o valor com essa cara. Assim, né? E sim, assim, claro, não fechava. Um preço que eu queria não fechava. E aí você, às vezes acontece antes do paciente perguntar, antes do paciente se manifestar, às vezes o psicólogo ele já oferece desconto. É tanto, não, mas eu posso fazer, mas eu posso fazer um desconto. Antes do paciente falar se pode ou não, muitas vezes o psicólogo já oferece o desconto. Tá, desses 9 pacientes, vou fazer uma pergunta aqui. Você tinha uma meta financeira. Tinha uma meta financeira. Você conseguiu atingir essa meta financeira que você tinha? Praticamente. Chegou já? Tá. Sim. Os pacientes continuam te procurando? Novas pessoas continuam? Novas pessoas. Tá. Então, fechei semana passada e fechei uma semana retrasada. Muito bom. Como é que você avalia, Rita, esses 5 meses aí, desde que você começou a implementar?
é tão curioso que no começo eu estava com, acho que com 4 pacientes, e aí eu falei assim, acho que conversando com a Bia, eu falei, Bia, acho que 4 ou 5 pacientes, eu falei, Bia, não é assim, né? Tô indo, acho que tô feliz, né? Tava feliz. Isso eu tava. Mas eu falei assim pra mim, mas assim, tô longe de ser uma pessoa de sucesso, né? Ainda falta muito. Ela falou, como? Eu precisei do espelho. A Bia foi meu espelho. Ela falou, como? Você não tinha paciente, você tem 4, você tem que estar com 4 pacientes. Né? Você fechou 2 numa semana, um dia no outro. Como assim? Não é, né? E aí eu parei para pensar e eu vi que de fato sim, né? Eu acho que assim, se eu não tivesse aplicado as coisas que eu aprendi com você, eu não teria. Esses pacientes, eu tenho um deles só, é indicação. Todos vieram do Google. Todos vieram de anúncio. Sem eu fazer nada mais. A não ser uma publicação ou outra que serviu para balizar. Eu acho que talvez ajudar eles a tomarem decisão, não sei, né? Porque o meu link do anúncio vai direto pro Insta, que eu posto algumas coisas. Eu até gosto de postar algumas coisas, né? Mas eu não fico naquela, não, preciso. Né? Você gosta de... Olha que interessante. Você gosta de postar algumas coisas. Perfeito. O ruim é quando a pessoa que não gosta ou quando esse gostar passa a ser obrigação. Exato. Se você tivesse que fazer 30 stories por dia, mais uma live por semana. Social para contato com as pessoas, com os meus amigos, eu entro às vezes, passo 2, 3 dias sem olhar. Eu olho mais o Insta agora por conta, né, que é comercial e tudo mais. Tá. Esses pacientes te acharam no Google. Você precisa de precisar para atrair pacientes, ficar postando nas redes sociais? Não. Eu acho que uma das coisas que eu acho que foi importante foi ter esse perfil. Eu acho que consolida quando ele me olha e me enxerga, né? Assim, algumas coisas que posso dizer com propriedade, talvez, né? Alguém que faz uma avaliação positiva, né? Porque eu penso em mim, né? Quando eu vou procurar alguma coisa, eu vou olhar essas coisas. É isso que eu olho. Eu vejo reputação, eu vejo avaliação, eu vejo se a pessoa está engajada nesse mundo que eu quero, procurar o serviço. E aí eu pego, né? Mas não, assim, já passou na minha cabeça, eu vou gravar um vídeo. Não, agora não. Pode ser que algum dia eu grave, que eu faça alguma coisa, mas eu não me sinto obrigada, porque eu também não gosto de me sentir obrigada. Perfeito. Porque as pessoas hoje acham que a única forma de atrair paciente a única forma de atrair pacientes, às vezes as pessoas acham que é gravando vídeo, postando conteúdo. E existe um jeito que eu não vou falar que ele é mais simples, no sentido de simples só por ser simples, mas que não vai demandar tanto tempo, tanta energia, tanta coisa igual a produção de conteúdo, de vídeos e de produção para redes sociais, né? Rita, pensando aí nos colegas, né, que às vezes têm dificuldade, você é professor, então você tem esse ponto também de vista, né, de quem ensina psicólogos também, futuros psicólogos. Dessa sua trajetória, da sua experiência toda, da sua experiência, das escolhas que você fez ao longo da sua carreira, que conselho que você dá baseado aí nas suas experiências para o pessoal que está aqui querendo viver da psicologia? Eu acho que, assim, nesse percurso, uma das coisas... eu só queria dizer uma coisa antes, Aline. Acho que dentro da semana, quando eu ouvia você dizendo, não precisa ficar fazendo stories, fazendo vídeo, fazendo isso também foi primordial para eu escolher você. Porque era uma coisa que me incomodava. Tá? E
uma outra coisa que mudou foi a forma de olhar, porque, por exemplo, e isso você já falou muito, a gente não é ensinado mesmo dentro da nossa formação, né, sobre isso. E os alunos perguntam muito isso. Eles querem saber muito disso. Há uma inquietação, e é óbvio, a gente também teve essa inquietação de como será depois da formação. E antes eu dizia para eles, olha, a clínica é difícil, tem que ter um emprego, então veja alguma coisa fixa. Se você tem uma coisa fixa, vai investindo, você precisa de ter uma renda para investir no consultório, né? Às vezes eu falava do valor, olha, talvez você não comece com um valor mais significativo, tem que começar um pouco mais baixo, né? Assim, tudo que eu ouvi, eu repliquei. Né? As vozinhas, né? Exato. Tudo que eu ouvi, eu repliquei. Foi o que eu aprendi. E depois que eu comecei, o meu discurso com os meus alunos também mudou. Quando eles vinham, eles falavam assim, não, professora, mas se a gente se formar, a gente vai ter que, assim, a gente tem que cobrar pouco, R$30. Eu falei, não vamos cobrar R$30. Porque primeiro que eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Então é só colar aqui, eu falo para eles, fica comigo, que vocês não vão colar. Eu vou ensinar vocês a não, né? Qual o caminho que vocês vão aprender para poder se olhar de uma forma diferente, né? Não precisa, né? Quer escolher uma clínica multiprofissional para trabalhar? Ok, pode ser, é uma escolha, é um modelo, é o que você quer. Para mim foi proveitoso, mas não financeiramente, né? Então, acho que isso mudou, né? A forma, até como eu me posiciono com alunos, né? Os alunos. De poder dizer para eles que é diferente. E aí, para os meus colegas, o que eu digo? Assim, tem gente... Se tem manicure para gosto de todo mundo, por que não pode ter psicólogo para gosto de todo mundo? Não é? No bairro de vocês, quantas manicures tem? Não está sempre cheio? Porque elas não têm os seus clientes? Psicólogo é a mesma coisa. Um não vai gostar do seu serviço, não vai querer pagar o seu valor, mas alguém vai querer. Né? Perfeito. Alguém vai querer. Assim, não pode desistir. Né? Se você se entende como psicólogo clínico, não adianta fazer outra coisa que você não vai conseguir gostar da sua atuação. E tem um detalhe, Rita, que as pessoas confundem ajuda com caridade. Né? As pessoas confundem. As pessoas acham que a gente ajuda fazendo desconto. As pessoas não, algumas pessoas, né, acham que ajudar é baixar o preço. Ajudar é você ter dinheiro para investir na sua carreira e se tornar um profissional de excelência para ajudar os seus pacientes. Então, assim, a nossa profissão, ela não é caridade. Não. E eu não sou uma pessoa má por querer ter um negócio que é sustentável. Essa semana, hoje é segunda, né? Ontem, um paciente que eu atendi em 2018 ou 2017, foi lá no meu início, me mandou uma mensagem ontem perguntando se eu estou atendendo. Se eu tivesse nas mesmas condições de pensamento, de planejamento, de estratégia de gestão lá de 2017, provavelmente eu não estaria atendendo. Por quê? Porque não era sustentável ganhar menos de R$30 por sessão. Não era sustentável isso para o meu negócio. Tinha mês que eu não recebia R$1.000, somando o atendimento inteiro, não chegava a 1.000. Porque fazer R$1.000 de 30 em 30 é muito difícil. É muito trabalhoso. Nossa. Bom, fazer uma pergunta aqui, Rita. Você cobrava de acordo com a tabela do conselho? Quando alguém perguntava assim, falava sobre a tabela do conselho, sua reação era achar o quê desse valor? Eu achava que era alto, que as pessoas não iam pagar.
as vozinhas, né? Por isso que eu tô falando isso. Porque quando a gente fala em cobrar um valor mais alto, as vozinhas aparecem. Os pacientes não têm dinheiro, as pessoas não vão te pagar, tá caro demais, tá? O seu preço hoje, eu não sei se você vai falar ou se não quer falar os valores e tal, mas o seu preço hoje, ele tá dentro da tabela do conselho? Tá. Tá. Tá dentro da Que tabela. bom. Muito bom. Bom, faturamento eu não sei se você quer abrir ou não. Seu faturamento bruto com a psicologia, se você quer falar ou não. Mas assim, se quiser, fala. Se achar que não, não precisa também. Fica à vontade para isso. Porque assim, eu vi um crescimento muito grande nesses 5 meses. Sim. Para quem não tinha pacientes, para quem não tinha onde atender, para quem não conseguia cobrar, para quem não conseguia atrair pacientes, olha tanto de crescimento que teve. E eu já abri um consultório, né? Eu aluguei um espaço para mim, que eu nunca tive. Olha só, eu me arrepio com isso. Hoje, É incrível. hoje eu tenho um espaço meu, né? Que eu Incrível. abro, ponho a chave na porta, olho, abro a janela, perfumo, limpo, cuido. É quase o nosso E jardim, atendo né? paciente. Oi? É quase o nosso jardim. É, Né? A gente assim, cuida, a gente investe, a gente dá ali a nossa energia, o nosso cuidado. Bom, nove exatamente. pacientes, 9 pacientes. Você pode falar, se eu quiser marcar uma sessão com você, qual o preço da sessão? Se eu posso falar? É isso? Posso. Tá, tem. Eu tenho algumas plataformas que eu coloco o valor. R$ 180. R$ 180. Muito bom. Foi o valor que nós chegamos, eu e você, nós chegamos num valor próximo disso. Nós fizemos a supervisão, né? A supervisão individual. Lá nós fizemos o que precisava ser corrigido e ser corrigido no curso, né, Sim, do trabalho. E, e é incrível. No dia que você mandou foto montando seu consultório, falei, tá aqui, tá aqui. Hoje já tem um consultório para chamar de seu. exatamente. Tem chavinha dentro da bolsa, cartão da catraca, Do né? prédio. Do Incrível. Rita, prédio. palavras finais para todo mundo aqui. Deixa uma mensagem gostosa para esse povo. Eu queria dizer, sabe, que assim, a primeira coisa, vocês sempre estão se preparando para a atuação, né? Eu acho que a gente sabe, né, que um profissional sério, ele está sempre estudando, trabalhando, procurando, querendo crescer, querendo melhorar, né? E às vezes não tem como, não sabem como colocar isso em prática, né? Eu quero dizer que, assim, tem jeito, né? Por mais que essas vozinhas, essas vozes, elas fiquem nos seus ouvidos, né? E fique aquele batendo e martelando, né? Acreditem, dá. Tá. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não terminei todo o curso ainda não assisti todas as aulas da Aline ainda não. Olha só, você teve resultado Mas o que assim. eu quero dizer é o seguinte, olha só, né? Eu ainda tenho prazo, gente, ainda tenho prazo para assistir. Mas o que eu quero dizer é assim, que o que eu assisti e as supervisões e as lives que às vezes eu escuto e as coisas que às vezes ela dá de dica, As já foram mentorias. suficientes. As mentorias são muito boas, né? Assim, o nosso grupo é muito legal, né? A gente ainda tem o grupo, a gente ainda tem, né, esse espaço. Ele é muito legal. E quando a gente precisa de alguma coisa, mesmo o nosso período de enfoque tendo acabado, a Aline entra, fala com a gente, dá dica para alguma coisa, ela vê, analisa alguma coisa nova que a gente tem ideia, né? Ela tá ali. Né? Então, assim, se vocês podem e querem investir na carreira e podem investir, né? Não sabem, assim, sinceramente,
não posso dizer que todo mundo vai conseguir, né? Porque tem toda a nossa questão pessoal, né? Eu acho que tem toda, mas a Aline, ela dá as ferramentas que são possíveis para que a gente consiga, né? Isso, assim, para de ouvir as vozezinhas, né? Para, né? Você é Perfeito, comprometido? Para. perfeito. A gente tem que ouvir, Rita, as vozinhas certas. Isso, Né? isso. A gente tem que ouvir as vozinhas certas. A vozinha que te dá coragem, a vozinha que te dá apoio, a vozinha que te dá motivos, a vozinha que te dá propósito, a vozinha que Exato. fala assim, tá difícil, mas você vai chegar no seu objetivo. Porque isso tem importância para você. Então, eu fico muito feliz, Rita, de você um dia ter me deixado fazer parte da sua história. Você está aí com o seu E, consultório e ninguém me tira desse espaço, eu tô aí com você. Sabe? Isso é gratificante demais. Não é, aqui, muitas vezes, não é o valor. Preço é porque a gente tem que cobrar, mas não é o preço, é a transformação. é isso. E é impagável a satisfação. É impagável, né? Eu lembro que eu vivia assim, falando para a Bia, falando para minha família, gente, eu tô tão feliz. Cada coisinha que eu comprava para o consultório, eu falava, gente, eu tô tão feliz. Fechei meus outros pacientes, gente, eu tô tão feliz. E eu continuo dizendo, eu tô tão feliz. Tem alguma coisa mais que quer falar? Assim, eu queria agradecer, né? Acho que esse momento, acho que foi quando a Aline me convidou, eu falei, eu quero que as pessoas ouçam mesmo, né? Que elas enxerguem. É algo bem... foi espontâneo mesmo, né? Não tive nenhum... nada que me obrigasse a estar aqui. Nada. Nada. Eu vim espontaneamente porque, assim, eu acho que é algo que é importante compartilhar. É importante, né? Eu acho que isso faz parte também do meu jeito de ser, né? Já sou professora, então compartilhar coisas que são boas faz parte, né? Eu nunca tive problema de compartilhar, eu nunca tive medo de ensinar algo para alguém e esse alguém ser melhor do que eu. Eu nunca tive esse medo, né? De reter isso, porque alguém pode ser mais bem sucedido que eu. Então, acho que isso é que me faz estar aqui, né? Porque primeiro eu acredito, né? Eu ainda faço parte do programa, eu acredito na Aline, ela é uma profissional fantástica e ela, de fato, gente, ela doa, ela vai doando. E eu acho que é isso, o sucesso dela tá nisso. Obrigada, Rita. Gente, a Rita, ela tem uma experiência, uma bagagem, Quando eu estava vendo lá na avaliação diagnóstica, Rita, eu falei, nossa, ela é doutora. Doutora, né? Falei, doutora. Falei, nossa, Rita, você é doutora, né? Assim, não que... Falei, Rita, você é doutora. Mas é porque você tem um carisma, Rita. E a gente às vezes associa, quanto mais graduada a pessoa é, às vezes mais inacessível, mais distante, mais... E você tem uma energia, é isso que você fala assim, de gratidão, você passa uma energia muito gostosa. Você passa uma energia muito boa. E essa conexão aqui, ela acontece porque a gente está meio que conectado com o mesmo propósito, objetivo, com a mesma vontade de fazer dar certo. Então é uma energia muito boa. Quem está grata aqui sou eu. Agradecida aqui sou eu por você estar aqui de verdade, de fazer parte de me deixar fazer parte da sua história. Então, eu que só tenho a agradecer a você e as pessoas que confiam no meu trabalho, que me acompanham. Incrível isso. Que bom. Que bom. Gente, acreditem, dá certo.